Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 18 de maio, a lição 8, ela tem como título Uma esposa para Isaque. Isaque foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus para Abraão e sua esposa Sara, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 17, versículo 19. Em Isaque consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. E por isso seu pai dava uma educação assim exemplar. Isaque tinha um temperamento manso, era uma pessoa amável, afetivo e muito ligado à sua mãe Sara. E sentiu muito a morte de sua progenitora. Sob a disciplina, e a orientação dos pais, o tão esperado filho mostrava em sua vida um caráter digno de um servo de Deus. Não requereu assim tomar para si uma mulher que não fosse o agrado do seu pai. Ele queria casar com uma mulher que seus pais aprovassem, mas tão submisso quando ele foi assim lá no Monte Moriá, onde ele foi obediente, disciplinado, ele confiou ao Senhor a escolha de sua futura esposa. A ordem de seu pai Abraão refletia o seu conhecimento acerca dos propósitos de Deus e do perigo de desviar-se dos caminhos do Senhor. Seu pai temia que seu filho fosse assim influenciado pelos cananeus e pedia para que ele se afastasse daqueles povos, principalmente das mulheres cananeias. Abraão já tinha um exemplo assim muito ruim, que foi o seu sobrinho Ló, que vivia com ele, recebia toda a educação e a orientação, principalmente orientações espirituais, e acabou caindo em uma ruína, ao unir-se com os ímpios que trouxe para dentro do seu lar e acabou assim angustiando muito a Ló, onde ele temeu e tremeu diante da possibilidade de se perder, E Abraão sempre se preocupou que seu filho Isaque ele arrumasse uma esposa, que ela fosse consagrada realmente a Deus, e que esta mulher fosse ali da região de Canaã, uma mulher realmente que ele, para Abraão, pudesse aprovar esse casamento. E até ele, Abraão, disse para o seu filho, cautela, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 24, versículo 6, para justamente ele preservar a sua integridade e que ele não caísse em perigo, como ocorreu com o seu sobrinho Ló. Abraão orava para Deus que mostrasse assim uma esposa para o seu filho Isaque. E ele pega e manda seu servo chamado Eliezer, que era um homem consagrado a Deus também e de confiança dele, para que ele procurasse uma esposa para seu filho Isaque. Está lá em Gênesis, no seu capítulo 24, versículos de 1 a 3. Ele não queria que fosse assim uma mulher cananeia, de forma alguma, porque elas eram idólatras, impulsivas, de dura cerviz, não tinham o coração assim quebrantado, e elas não serviam bem aos seus maridos. Abraão tomou alguns cuidados para que seu filho Isaque não caísse em enganos, e ele insistiu para que Isaque
fixasse a sua residência dentro da terra prometida, que ele morasse ali perto do seu pai, e nessa terra prometida que ele, Abraão, conhecia muito bem. E o principal, né, é que ele não se casasse com alguém fora desta linhagem, né, que não fosse longe, né, de Canaã. Assim, Abraão nos ensinava para nós algo assim bastante importante, né? Porque aqui ele tem uma determinação que realmente só pessoas consagradas a Deus que têm, né? De consultar a Deus em todas as atividades que ele fazia, né? E também fala para nós a importância de nós não colocarmos em julgo desigual e nem colocar em risco a nossa família, principalmente, né, nas relações assim, de casamentos, né, princípios que hoje ainda é bem claro nas Sagradas Escrituras, né, que nós temos que procurar pessoas realmente consagradas a Deus, que elas têm a mesma fé que nós. Uma orientação e um alerta que o casamento com julgo desigual dá é que existe a possibilidade de ter inúmeros problemas, né? Com o relacionamento, haverá desuniões, contendas. E Abraão aqui também ensina a todos nós e dá conselhos assim bem claros, que na escolha, né, de uniões civis, nós devemos buscar conselhos do Criador do Universo, através de orações, através de uma comunhão, e aguardar respostas, né, do Senhor, para nós fazermos assim escolhas certas, né, com discernimento, com sabedoria, com prudência, para nós não tomarmos decisões erradas que podem trazer consequências graves para nós e para toda a família. E vejam, né? Abraão orou, apareceu a futura esposa, né, de Isaac, que ela chamava-se Rebeca. No entanto, meus amigos, ainda existia a possibilidade dela, Rebeca, não aceitar ou não responder ao chamado. Quando nós oramos para Deus, não quer dizer que é a certeza que seja aquela pessoa, porque depende de uma série de circunstâncias, às vezes pessoas que querem ter interesses, uma série de coisas, né? E às vezes não dão certo, mesmo assim nós estamos orando. E por mais poderoso que é Deus, Criador, assim, mantenedor do universo, Ele dá um livre-arbítrio, né, para as pessoas decidirem, né? Deus não força ninguém, não força os humanos a lhe obedecer. Embora fosse o plano de Deus que Rebeca acompanhasse, né, Eliezer, o servo do Abraão, para esta união, para esse casamento, né, com Isaac. Mas ela perfeitamente, ela poderia plenamente ter exercido seu direito, né, de recusar ou exercer a sua liberdade de escolha. Essa história assim do casamento de Isaac, ela é cheia assim de emoções e orações, né? Porque o que a gente vê é que Abraão, ele orou muito para Deus para mostrar a sua nora, a esposa, para seu filho Isaac. E também o seu servo Eliezer, que era uma pessoa realmente de Deus também, ele também buscou orações na procura desta futura esposa para Isaac. E respostas e orações que nós fazemos, assim, buscando o Senhor,
ela é rica assim em lições das providências divinas, né? E acima de tudo, né, Deus dá a liberdade humana para decidir. E aqui que nós vemos esse casamento de Isaac, tudo começou com as orações, né, as preces de Abraão, de um pai preocupado com o futuro de seu filho, e não só isso, né? Porque estava em jogo a descendência que viria Jesus. Isaac, da linhagem de Isaac, é que surgiria Jesus. E o pai estava preocupado, né, com isto, né? E Abraão jurava assim pelo Senhor Deus do céu e da terra, que está lá em Gênesis 24:3, que ele mostrasse, né, realmente a futura esposa de Isaac. E esta oração que ele faz é sobretudo um reconhecimento de que Deus, ele é soberano, é o criador e mantenedor de tudo, né? E isto, né, teria uma influência direta no nascimento da descendência de Abraão, que incluía o próprio Jesus, né, o próprio Messias. Porque Abraão é um homem que estava preocupado não só consigo mesmo, mas com a sua descendência. E a história desse casamento que está nas Sagradas Escrituras, ela é bastante longa, se nós olharmos, né, em relação a outros assuntos. Por exemplo, essa história do casamento de Isaac, ela contém 65 versículos dentro do capítulo 24, mostrando como Rebeca tornou-se a esposa esperada de Isaac, né? E é longo assim, né, esses versículos, né? Porque não fala somente do pai de Isaac, Abraão, porque que ele estava preocupado, né, com a união do seu filho. Não era só isso, né? Mas também a história do Criador do Universo. Ali dentro desses versículos, está a história do Criador do Universo e como ele procede, como ele atua nas pessoas, né? E ali nós vemos também nessa história como o Deus Pai, o Criador do Universo, ele encaminhou o Espírito Santo, né? Que ele mostrasse, que ele anunciasse uma noiva para o seu filho, né? E para nós aqui, dentro do contexto espiritual, né? Deus sempre também encaminhou o Espírito Santo para que ele anunciasse, sabe o que? A noiva, sabe quem? A noiva? A igreja, o povo de Deus, né? Porque nós somos a noiva de Cristo. E Deus também, ele quer anunciar isto, né? Que nós sejamos a igreja, a noiva de Jesus Cristo, o seu único Filho amado. E a história que vemos hoje é que nós, assim como Rebeca, né, temos a plena liberdade de aceitar ou não essa proposta de casamento com Cristo. E você tem a liberdade de aceitar ou não. E é por isto que Deus chama isto, né, de amor. Por isso que nós temos um Deus de amor que respeita as decisões das pessoas. Mas mesmo assim, antes da volta de Jesus, Deus está insistindo em tocar em cada coração, como você, meu amigo ou minha amiga, para que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele quer te levar para as mansões celestiais, porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.